Graça e paz, igreja, amém? Vocês estão aí? Cheios de Deus? Você está com alguma expectativa para Deus falar com você? Eu estou com expectativa, porque Deus está falando comigo. Eu gostaria de transmitir aquilo que Deus está falando com você. Mas eu tenho dois recados para você. Primeiro, para você ver a pastora Jaque nessa segunda edição do Fala Sério, você acessa no YouTube Rede Jovem e ECG, e lá você tem esse vídeo para você assistir, tá bom? É o Fala Sério 2. E o segundo, quinta-feira agora, dia 16, que dia mesmo? Quinta-feira, nós teremos um culto de ações de graça pela vida do apóstolo Edmilson. Quantos aqui amam o apóstolo Edmilson? Eu conheço o apóstolo Edmilson há 15 anos, que eu sou discípulo dele. E caminhando diretamente com ele nos bastidores e frequentando a casa dele há 10 anos. E eu confesso que na minha vida, desde quando eu me converti até hoje, eu tive 3 mentores. Um na minha infância, um na minha adolescência e o outro na minha juventude. Eu continuo jovem, né? Na minha fase adulta agora. Mas eu posso dizer assim que o apóstolo Edmilson, ele tem sido um canal de bênção na minha vida, na minha família, na minha geração. E eu sei que na sua vida também. E se de uma forma ou de outra você está aqui, porque você é fruto do sonho lá atrás que ele tinha de uma igreja que influenciasse a cidade, uma igreja que fosse referencial e modelo. Quantos aqui já foram abençoados por palavras do apóstolo Edmilson? Então nós estaremos fazendo um culto de ações de graça, e eu estou responsável de levar a Rede Jovem para estar aqui. É uma vergonha nós estarmos aqui, uma igreja com mais de 3.000 pessoas, no aniversário do pastor presidente, do apóstolo, nós temos cadeiras vazias. Então, cada 12, meus irmãos de 12, nós somos responsáveis de organizar uma festa para ele. Estamos organizando uma festa organizando um culto de ações de graças, que não vai ser muito comprido, mas vão ter algumas surpresas. E eu não posso falar porque é segredo de Estado, só os 12 sabem, muito menos o apóstolo. Se ele estiver assistindo, ele não sabe também de nada. E eu tenho certeza que vai ser uma noite maravilhosa mesmo, uma noite de honra. Então o que eu gostaria de que você fizesse, eu sei que você faz faculdade, tem estudando, nós entendemos, não vai matar a aula por isso. Mas eu sei que tem gente que mata a aula por coisas tão insignificantes às vezes, e às vezes para um aniversário desse não vem. Não estou dizendo que você deve matar a aula, nem matar curso, mas se você puder estar presente, quantos aqui podem estar na quinta-feira aqui? Olha, é uma galera. Se nós estivermos aqui, a gente enche pelo menos uma ala já, só com a Rede Jovem. Nós queremos que seja cheio, porque o apóstolo gosta de movimento, ele gosta de gente, ele é pastor, ele gosta de cheiro de ovelha. Então você está convidado a estar aqui conosco. Se você quiser dar um presente para ele, você também é livre para comprar um presente. Mas se você não sabe o que vai comprar de presente, você pode dar uma oferta, que teremos um momento de ofertarmos, e a oferta é na vida dele. Então você pode fazer uma oferta e você semear, e é um terreno fértil. Amém? E eu quero que você fique em pé, nós vamos orar pela vida dele agora. Não é fácil você ter uma visão de conquista, onde você se posiciona, você coloca a sua cara a tapa mesmo. Hoje na igreja está entrando em lugares extraordinários de conquistas, porque nós temos um líder que é visionário. Eu gostaria que você levantasse sua mão e começasse a profetizar sobre a vida dele, a vida da família da apóstola Marisa e toda a sua família, para que eles possam ter direção, clareza, realmente discernimento de Deus, para conduzir este rebanho. E que nós possamos realmente influenciar essa cidade, essa nação e as nações da terra, amém? Abra sua boca. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida do apóstolo Edmilson. O Senhor está dando mais um ano de vida a ele, ó Deus, este mês de abril. E sabemos, ó Pai, que o Senhor tem nos colocado, Deus, debaixo dessa cobertura, porque o Senhor nos ama. Queremos, ó Pai, que a bênção do Senhor repouse mais e mais sobre a vida dele. Nós o abençoamos para que ele tenha visão clara de tudo aquilo que o Senhor tem liberado para ele, ó Deus, como homem, como profeta, ó Deus, como sacerdote. Pai, no nome de Jesus, nós queremos que o Senhor venha abençoá-lo mais e mais, a sua família, a apóstola Marisa, suas filhas, ó Pai. Todos sejam abençoados para a honra e glória do Teu nome. E que esse dia de ações de graça seja um dia de adorarmos o Teu nome, bendizermos o Teu nome, honrarmos o Teu nome, ó Pai. E honrarmos também o nosso mentor, o apóstolo Edmilson. Nós o abençoamos no nome de Jesus. E a igreja diga amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante. Vou agradecer aqui o Fernando Nantes, ofertou uma canequinha para combinar com o púlpito. Ficou muito chique, só não tem água. Então eu preciso de água, por favor. Obreiro, Tássia, obrigado. Tássia é pro céu, viu, Tássia? Tássia, obrigado.
Glória a Deus. Nós tivemos domingo passado, né, de sábado para domingo, a geração do pastor Breno e Lilian fizeram um evento para casais, casados. Quem estavam lá? Os casais, casados. Foi bênção. O tema foi sobre comunicação na vida conjugal. E eu e a pastora Jaque estivemos ministrando, tivemos a oportunidade de poder ministrar lá. Foi uma bênção estarmos lá com vocês, foi muito gostoso. E Deus falou conosco para ministrarmos essa palavra lá, desse texto. Mas aqui não vou ministrar para casais casados apenas, mas para solteiros e aqueles solteiros que querem casar também. Amém? Algum que é solteiro quer casar aí? Vou dar uma oportunidade, né, para não ficar meio vergonhoso o negócio. Algum solteiro quer casar aí? Amém? O noivo aí, quem quer noivo aí quer casar? Aí, tá vendo? Tá certo, Felipe tá animadinho ali. Não vê a hora, né, Felipe? Consumar, né? Aleluia! Mas a palavra que eu quero trazer está voltada a respeito de um tipo de comportamento que nós precisamos ter. 3 atitudes, mas não posso slide agora não, tá? O pastor Breno estava falando e nós temos ouvido muito. Nós vamos parar um pouco, vamos orar. Feche seus olhos. Desconecte agora da internet extra. Se você quiser usar a sua Bíblia online, pode usar. Se você quiser fazer anotação no seu celular, no smartphone, no seu iPhone, tudo que você quiser, você pode fazer. Mas não entre em contato com pessoas de fora agora. Sua conexão agora é direta com o trono, amém? Então já despeça aí, você está no WhatsApp conversando, fala, ó, agora tem que desligar, tá? Depois de conversa. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos que Tu és Senhor deste lugar. Pai, nós não saímos de casa, Deus, à toa, nós viemos aqui com um propósito de adorarmos o Teu nome, bendizermos o Teu nome, ouvirmos a Tua palavra, sermos alimentados e sairmos daqui, ó Deus, cheios da Tua presença. Também, ó Pai, termos comunhão com nossos irmãos. E agora, ó Pai, qualquer tipo de intromissão do inferno, que venha tirar a atenção dos Teus filhos, caiam por terra no nome de Jesus. Eu declaro que neste lugar reina a Tua vontade, Senhor. Espírito Santo, ensina, ministra, dá-nos discernimento, dá-nos a revelação, aquilo que o Senhor quer falar esta noite, Pai, que todos recebam, Pai, 100% no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, em nome de Jesus. Diga, eu abro meu coração para receber a palavra de Deus completamente na minha vida, amém? Glória a Deus. Se conecte, não permita que o diabo roube, porque eu vou dizer para você hoje 3 chaves, 3 atitudes que podem mudar a sua história aqui nesse tempo, nessa geração. O pastor Breno estava falando a respeito de crise e nós, se você liga a televisão, a Petrobras chega até a irritar, tanta tranqueira, tanta podridão que está surgindo. Aí você vê a propaganda no meio do noticiário, vem a propaganda da Petrobras, o governo falando assim, olha, Petrobras, brasileira, como se não tivesse acontecendo nada. Se nós não guardarmos o nosso coração, nós somos contaminados com isso. E aí nós passamos a passar a ser incrédulos em relação ao que Deus pode fazer. O Brasil está em crise, o Brasil está quebrado, o Brasil... O apóstolo Edmilson liberou uma palavra aqui desde o início, quando começou essa coisa toda, expurgar toda essa sujeira, falou assim que nós não podemos ficar baseando no que nós estamos vendo. Bem verdade, você é jovem, fala para o seu irmão, meu irmão, você é jovem, presta atenção, você é jovem, não pode ignorar o que está acontecendo na nação, não pode. Alguém aqui está sabendo, está acompanhando assim, alguma coisa, ou tem gente que não está vendo nada? Quem está vendo alguma coisa, está sabendo o que está acontecendo na nação? Abaixa a mão. Você que não está sabendo de nada, pastor, não sei de nada. Então, por favor, sintonize aí, meu irmão. Sintonize em Cristo. Mas ligue. Pastor, ficou na história, tá vendo? Marcou minha história. Apesar de não lançar nada, mas o que é interessante observar, nós precisamos estar atentos. Leiam jornais, vejam o que está sendo falado, se informe disso. Mas não pode te contaminar. O que nós temos visto, às vezes a pessoa não sabe da história, pega a história pela metade, recebe no WhatsApp e já posta para outra pessoa. Ela nem sabe o que ela está postando. E o pior é crente, desinformado, é pior. Além de ser crente, fazer uma coisa errada, ainda posta uma informação errada. Porque achou bonito, porque a pessoa escreveu bonito, e não sei o que, pesquisa mentirosa, e está repassando. Por que isso? Nós somos crentes, filhos de Deus, homens, mulheres, segundo o coração de Deus. Nós estamos aqui para influenciar essa sociedade. Temos que estar informados, mas nosso padrão de comportamento tem que ser segundo a palavra de Deus.
Segundo o quê? A palavra de Deus. As pessoas lá fora, elas só ouvem de crise. Se você chega na fila do banco, nem se fala. Você vai andar aqui na rua, chegou, olha, vai pagar conta, crise. E aí nós começamos a ter tanta raiva da situação, e a gente começa a ter raiva da presidente, começamos a amaldiçoar a presidente. Algumas piadinhas que surgem, eu já falei sobre isso, e algumas pessoas não entenderam ainda. Gente, nós não precisamos ficar fazendo piadinhas do presidente. Não concordo com ela, não concordo com a postura dela, não concordo com o partido dela, não tem nada que me encaixe. No passado fui, e eu aprendi que aquilo não tem nada a ver com que padrões de Deus. Tudo isso eu sei, mas isso não me dá o direito de amaldiçoar a presidente, amaldiçoar os ministérios. Eu posso não concordar, protestar contra, mas é muito perigoso, muitos crentes estão fazendo. Nossa boca é uma boca profética, e o nosso dedo também. Então cuidado, jovem, você foi chamado para abençoar. Vamos orar e vamos agir, mas não vamos entrar na linha da rebeldia. Todos estão entendendo o que eu estou falando? Não é ser ignorante, não é ser bobo, não. É saber o que está acontecendo, mas apresentar diante de Deus e ter um posicionamento. Porque a pessoa fala, está lá roubando. Mas muitos estão entrando lá também, estão roubando, e no passado roubavam também. A questão está no teu caráter, está o caráter de Cristo. Todos entenderam essa palavra? Pastor, mas que palavra dura, já começou assim? Porque aqui, Tiago está dando uma orientação para a igreja. Então vai ouvir de Cristo, gente, pode ser que piore mais as coisas mesmo. Biblicamente as coisas, a corrupção vai aumentar, as aberrações vão aparecer, isso é bíblico. Mas para o povo de Deus existe um lugar seguro. Diga amém. É a misericórdia de Deus sobre nós. Tem gente prosperando, nessa crise toda tem gente prosperando. O Roberto está famoso, não é verdade, Roberto? Roberto está prosperando, Roberto? Essa crise está sendo oportunidade de você crescer? Tem crise lá na sua vida? Ele decidiu, não quer dizer que não tenha problemas aparecendo, mas ele decidiu. E está prosperando, saindo até na televisão, Roberto, está podendo, hein? Mas isso faz parte do que? Do chamado de Deus para nós como igreja. Entrarmos em todas as áreas da sociedade. Mas entrar lá para fazer a diferença, não é para se corromper. É para mudar. Agora, a pergunta é, o que eu devo fazer para influenciar essa sociedade corrompida, de maneira que todos vejam Deus na minha vida? E agora aqui em Tiago, nós vamos ler em Tiago capítulo 1, versículo 19, diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem e mulher também, tá? Esse homem está minúsculo na minha Bíblia aqui, mas é homem e mulher, seja o quê? Pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Vários textos da Bíblia vai falar, se fizer isso e aquilo, será bem-aventurado. E aqui, Tiago está, claro que o texto começa do capítulo 1, do versículo 1, vai até o versículo 27, o texto, se você pegar todo o processo, está falando a respeito de não cair nas tentações, não cair no engano do inimigo, não ir pela sabedoria do mundo, mas sabedoria de Deus. Ele vai orientando, e aí ele chega nesse versículo: sabei isso, meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E eu quero falar hoje sobre 3 atitudes. Pode pôr o slide, por favor. A tia Jo fazia assim e nem chegava lá. 3 atitudes para influenciarmos vidas através do nosso comportamento. Você pode repetir comigo? 3 atitudes.
Como eu posso influenciar vidas através do meu comportamento? Falar de Jesus é muito fácil. Hoje as pessoas estão desesperadas procurando paz, alegria, provisão, amor. Elas estão desesperadas. Qualquer porta que estiver aberta, o desesperado entra. Falar de Jesus está fácil, tá ou não está? Falou em crise, olha, mas Jesus, ele pode transformar a sua vida. Quem que é esse Jesus? Aquela religião, não, é Jesus. Falar é fácil. Mas o que as pessoas estão querendo é muito mais do que palavras bonitas a respeito de Jesus, fórmulas mágicas para resolver o problema delas. Algumas, para facilitar, vão atrás de um amuleto. Lá na Umbanda, na Quimbanda, até mesmo em igrejas evangélicas, às vezes tem alguns amuletos que aparecem. E a pessoa pega aquilo como se aquilo fosse resolver o problema dela. É bem verdade, só Jesus que pode resolver. Pode ter pontos de fé, tudo bem, mas não é aquele amuleto, não é aquele objeto que vai mudar a vida de alguém. O que muda a vida de alguém é Jesus entrar completamente na vida dela. Agora, por que a pessoa que não tem Jesus, que conhece você, vai querer ter Jesus que você serve? A sua vida demonstra Jesus? Você fala assim, chega perto da pessoa que não conhece Jesus, mas conhece você. Olha, cara, minha vida está difícil, está com problema, assim. Olha, lá em casa é uma briga e tal. Mas olha, mas Jesus me ama e ama você também. E olha, Jesus pode mudar a sua vida. Quem que é um Jesus desse? Que a pessoa fala que Jesus ama, tem a ver, mas a casa dele é uma bagunça. A vida dele é uma bagunça. O comportamento dele não tem nada a ver com o que ele está falando. E isso é uma verdade. Quem aqui, antes de se converter, quando falava de ser crente, fala assim, para ser crente igual fulano, não quero nunca. Quem já falou essa frase aqui? Pode falar, levanta a mão. Quem pensou aqui, nunca vou ser crente, porque para ser igual fulano, não vou ser. Levanta a mão aí, deixa eu ver. Tá vendo? Agora você é crente, bem feito. Agora tem que dar testemunho, porque eles vão falar a mesma coisa de você. E não, vou ser crente porque fulano é crente. Crente quente, cheio da presença de Deus, tem testemunho. Então aqui no Tiago, no versículo 19, fala de 3 atitudes básicas para que a glória de Deus seja manifesta através da sua vida. E tem gente que fala assim, não pastor, está em crise o país, as pessoas têm falado do amor de Deus, eu vou orar muito pelas pessoas. Amém, pode orar muito, mas só a oração não é suficiente, porque a oração é orar e ação. Eu tenho que orar e agir diferente, de maneira que as pessoas vejam que eu tenho uma postura, eu não sou ignorante, eu sou um crente, filho de Deus, informado, que tem uma postura como cidadão brasileiro, no nosso caso, mas que tem a base na palavra de Deus, e age como a palavra de Deus diz que tem que agir. E a primeira atitude que o Tiago está falando aqui é, seja o quê? Pronto para ouvir. Seja pronto para ouvir. Ouvir o quê? Já conversou com uma pessoa e você está falando com ela, falando, e você vê que a pessoa não está te ouvindo? Ela está olhando para você, não tem mais ninguém na sala, não tem ninguém, não está conversando com ninguém, não está nem no zap. Ela não está ela está ali olhando para você. Mas você fala assim, parece que ela está no outro planeta. Alguém já teve essa experiência? Você gosta de conversar com alguém assim? Mas às vezes nós nos comportamos assim com as pessoas. A pessoa está falando com a gente está ouvindo, falando, então, é verdade. É verdade. Ela, o que você acha? Do quê? Do que está falando? Não sabe. Essa geração de vocês é uma dificuldade nesse ponto, porque vocês estão conectados com um monte de coisas, mas a hora que tem que concentrar em um assunto para ouvir, não, está demorando demais. É um desafio subir aqui e ministrar uma palavra, porque vocês querem uma coisa rápida, mas nem tudo é rápido na vida. Diga para as pessoas que estão ao seu lado, nem tudo é rápido na vida. Existem, claro que um fast food, né, um McDonald's, um Burger King, Bob's, eu fazendo propaganda de graça aqui, né? Mas essas comidas, elas são processadas e elas estão todas já em série semi-prontas. O papel delas é só dar uma esquentadinha e entregar, montar. Mas quando você vai num lugar requintado, num restaurante onde tem um chefe, e você pede um prato, ele vai preparar o prato, e na média de 20 a 30, 40 até 50 minutos, um prato.
Aí vem as entradinhas, segunda entradinha, quarta entradinha, até chegar ao prato principal. Então nesses restaurantes, você vai comer, é claro que requer um pouquinho mais. Eu profetizo que todos aqui levarão as suas esposas, suas namoradas nesses lugares, e vai ainda sobrar dinheiro para poder ir em outros lugares legais, cheios da presença de Deus, é claro, nada estranho. Lugares estranhos não pode. Mas eu estou falando do quê? Que tudo que é mais elaborado tem um preço maior, um tempo maior para se preparar. Saber ouvir é uma arte. É difícil ouvir uma pessoa quando ela está lá, ela é cansativa, ela vai falando assim: então, nós estamos aqui hoje muito animados, porque vamos conquistar essa nação para Jesus. A minha avó ia ficar aqui ouvindo, porque ela demora a entender, e devagar ela entende melhor. Mas existe uma maneira de você, assim, de você ter que comunicar de maneira que a pessoa ouça você. Mas agora eu quero falar do lado ao contrário, de que você tem que aprender a ouvir as pessoas. Você sabe ouvir seu pai e sua mãe? Quando a sua mãe vem falar, você fala: mãe, fica aqui, ó, conversando com a minha mão. Pai, ó, passou, fui, tchau. Filho, eu estou falando, não, depois a gente conversa. Já sei. Alguém fala assim, já sei, papai? Nem sei qual é o termo que você usa, porque eu usava assim, já sei. Quando a gente tem, principalmente se é para corrigir alguma coisa errada. A pior coisa que tem é que você fez uma coisa errada, você sabe que seu pai sabe que fez a coisa errada, sua mãe, e eles vão sentar: o filho, preciso falar com você. Aí você fala: já vem, fala. Aí tá bom, já entendi. Não, eu quero falar. Não, tá bom, já entendi. Não ouve tudo. A Esther, a gente chama dos filhos da gente, né? Quando ela quer ser pai, porque você falou tanto de mim. Mas a Esther, porque assim, tem aquela sequência, né, de primeiro castigo, segundo castigo, terceiro castigo. No quarto, nós vamos para o quarto conversar. E essa conversa é com uma varada no final. Então nessa conversa que eu sento na altura dela assim, falo: filha, você sabe por que você vai apanhar agora? Olha nos meus olhos. Ela fica: Esther, uma varada se você estiver olhando. Se não olhar, são 2 varadas. E aquela pressão psicológica que eu faço nela é para eu poder respirar mais um pouquinho. Porque se você bater com raiva, você não educa, você fere. E eu peguei, e assim como eu fiz com a Esther, eu fiz agora a Rebequinha teve que levar uma varada no bumbum. Porque a Rebequinha estava ultrapassando os limites. Já estava no 4º castigo e nada. Cantina de disciplina não estava funcionando. Eu falei: por quê? A gente não tinha batido nela ainda uma vez boa. A professora já que chora quando eu faço isso, mas eu faço. Cheguei e falei assim: Rebequinha, você sabe por que você vai apanhar? Não. E aí ela pegou, sabe o que ela fez? Aquele olhar que eu não gosto. Rebeca, olha o papai. Ela: olha o papai, senão são 2 varadas. Então você vai apanhar porque o pai já falou 4 vezes com você. Você ficou 4 vezes de castigo porque você fez coisa errada. E agora você vai levar uma varada. Vai doer? Vai. Mas é só uma, filha. Vai doer? Vai. Aí vira de bumbumzinho. Pergunta se depois ela estava agradecendo, me abraçando, me beijando. Estava. Me abraçou, me beijou: amo você, papai. Você entendeu, filho, porque você apoiou? Entendi. Ela teve que apanhar para ouvir. Esse dia indo para a escola, eu falei para a Esther assim: Esther, ela falou: pai, por que você apanhava da sua mãe? Eu falei: minha mãe quebrava vara de amora na gente. Enquanto não quebrasse o último pedaço de amora, vara de amora, ela não parava de bater. Eu falei: tá vendo, você está no lucro, só tem uma varada que você leva. Ele falou: é, pai, mas eu falei: eu não gosto de bater. Mas por que bate? É porque vara foi feita para os animais e para os tolos. Eu sou tola? Eu falei: quando você... É assim, filha, é assim. Pergunto para você as coisas. Quando você foi orientada, desobedeceu, foi orientada de novo e não cumpre o que deve ser feito, que sabe o que é o certo e não faz, você está sendo tola. E aí tem que levar a varada para tirar essa tolice. É, pai, então eu não quero mais apanhar. Então obedeça. Nós estávamos conversando e ela estava me ouvindo. Ouvir é uma arte realmente, mas é difícil ouvir aquilo que a gente não quer ouvir, principalmente as verdades. Mas tem pessoas que procuram coisas que não podem ouvir e ficam horas ouvindo.
Tá aí essa novela Praga da Babilônia. Ah, mas eu não assisto, pastor, mas fica ouvindo o que estão comentando. Perde tempo com isso, ou então está lá em site, em blog, que não tem nada, e fica lá lendo coisas, não está ouvindo, mas está lendo coisas. Só falando mal dos outros, falando mal não sei de quem, falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal de líder. E se alimenta disso. Perde tempo em ouvir coisas que não prestam. Não, tem que estar sabendo o que está acontecendo. Meu irmão, você tem que estar sabendo o que a palavra de Deus está falando para você. Pronto para ouvir. Esse pronto para ouvir não é ficar ouvindo fofoca dos outros, calúnia dos outros. Não é isso, é pronto para ouvir. Ele está falando pronto para ouvir é o que Deus tem para falar para você, o que as pessoas estão falando para você, porque lá fora as pessoas querem ser ouvidas. Vocês já observaram quando você vai falar, alguém sabe que você é crente na sua faculdade, na escola, no trabalho, e sabe, e você testemunha e fala assim: você podia me ouvir um pouquinho? Alguém já chamou você para ouvir um pouquinho? Me ouça um pouquinho. Levanta a mão só para eu ter uma noção. Olha aqui. Se parou para falar, fala alguma coisa do seu Deus para mim. Olha, eu preciso de alguém para me ouvir. E é verdade, as pessoas querem alguém só para ouvir o que elas têm para falar. A gente marca atendimento aqui, a semana inteira eu tenho atendimentos. E aí quando eu vou ouvir jovem, principalmente quando eles vêm falar, eu só paro para ouvir. Eles vêm fazer uma pergunta, mas eles mesmos respondem a pergunta e o que eles devem fazer. Eu só preciso ouvir. Eu não tenho muito trabalho de falar muito, porque eles querem só falar. E eu preciso estar disposto a ouvir. E tem uma frase muito boa que diz assim... Não é frase. Vou versículo bíblico. Provérbios 18:13 diz assim: o que responde antes de ouvir comete estutícia, que é para a própria vergonha. Para a sua própria vergonha. Tem visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Então quando você para ouvir, você começa a perceber mais coisas. E outra coisa ainda, a Bíblia diz: se você ficar calado, até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Eu já fui em reunião que eu fui representando o apóstolo Edmilson, eu não sabia nada que estava acontecendo. Eu só fui lá para corpo presente. E eu ficava assim. Saí de lá, eu acho que eu sou a pessoa mais inteligente do mundo, porque eu só ouvia observando. Eu só tinha que estar presente mesmo, não precisava falar nada. Então, e agora se eu pergunto, falo alguma coisa, eu falo, não, eu tenho uma opinião, nem sei o que eu estou falando. Já teve caso assim, quem contou foi o pastor Davi Lago, né, que falou que ele fez um oratório, mas o pastor Davi Lago é uma exceção à regra. Se você não se preparar para falar alguma coisa com pessoas entendidas, você passa vergonha, fala besteira. E a gente vê muita gente falando besteira por aí, não sabe nem o que está falando. Lê um artigo e já está fazendo uma pregação de um artigo. Saiba ouvir, seja pronto para ouvir. Diga para o seu irmão, seja pronto para ouvir. E é difícil parar para ouvir as pessoas. Infelizmente essa geração ela tem dificuldade em parar para ouvir, principalmente as coisas que se diz ao reino de Deus. Mas eu quero dizer que se você usar dessa palavra, dessa chave de saber ouvir, atentar para o que está acontecendo ao seu redor, você vai entrar nos lugares extraordinários, porque o mundo não sabe se comportar assim. A frase é essa aqui, ó: o inteligente aprende com seus erros. Quem é inteligente aqui? Agora, melhor ainda, mas o sábio aprende com o erro do inteligente. Quem é sábio aqui? Então, entendeu? O inteligente aprende com os erros dele, mas o sábio, ele observa o inteligente onde errou e não vai errar. Então se você já viu, se você observou, está ouvindo o que está acontecendo, fulano de tal entrou para esse caminho, não é bom, por que você vai tentar ver se dá certo ou não? Você viu que deu errado, não é correto, não está baseado, não tem respaldo de Deus, por que vai testar? Seja sábio. Isso é atentar, é ouvir, é prestar atenção, é ter discernimento do que está acontecendo. Ouça as entrelinhas. Isso sim é importante. Agora, fofoca, calúnias, tititi, não dê atenção para isso, porque isso contamina. Não, pastor, eu tenho um filtro aqui. Esse filtro sempre passa alguma coisa e vai para o coração e contamina. Então a primeira atitude para que você possa realmente influenciar a sua geração, marcar com a glória de Deus onde você chegar, qual que é? Pronto para ouvir, disposição para ouvir, prontidão para ouvir. E detalhe, Deus nos fez com 2 ouvidos e quantas bocas? Uma, mas tem gente que tem 2 bocas e 1 ouvido. Alguns até 3. O pastor Cleiton falou sobre a boca, a língua. 4 tipos de língua. Haja língua para falar.
A segunda atitude que o Tiago está falando ali é pronto para ouvir, tardio para falar. Pastor Cleiton ministrou semana retrasada, né, pastor? Três sábados para trás, falando sobre a língua. E é Tiago também, eu gosto de Tiago, porque ele bate duro nessa questão da língua. Tem um capítulo só para isso, mas não vou falar da língua, eu quero falar das palavras. Tardio para falar. Se ouvir alguém já é difícil, ficar sem falar é mais difícil ainda. Quem aqui gosta de conversar como eu gosto de conversar? Quem gosta de conversar? É tão interessante, quando eu vou para viagem para jump, de ônibus assim, né? Quem já viu sabe, eu converso a viagem inteira. Eu vou conversando, a pessoa está dormindo, eu falo, então pode dormir, eu vou para o outro estar acordado. E vou indo. E tem uns que são companheiros de conversa. O Dudu, achei que foi companheiro de conversa também, porque eu gosto de conversar. O pastor Cleiton é um péssimo companheiro de viagem. Ele entra no ônibus, senta e dorme. Só acorda no local. Mas eu gosto de conversar. E às vezes eu fico até sem voz, chego lá sem voz, já tanto falar o ônibus inteiro. Mas eu entendi que nós temos que ter cuidado no tanto que a gente conversa. Nós estávamos mostrando para casais, e é verdade, né? Tem uma pesquisa aí, claro que não sei se é exatamente isso, mas uma mulher precisa de 7.000 palavras, ela fala 7.000 palavras por dia. E o homem 3.500 palavras. Então o casal tem essa dificuldade às vezes, porque o homem, eles dois saem para trabalhar, os dois falam as 3.500 palavras do dia, quando chega em casa o homem já não tem mais nada para falar. E a mulher tem 3.500 guardadinha, preparadinha para falar tudo para o esposo. E esse tempo de ouvir, e é interessante porque, falando para casais um pouquinho, tem casado aqui, vou falar um pouquinho. É interessante porque o homem é o único ser vivo que consegue ficar tempo sem fazer nada, sem pensar em nada. Porque o homem, ele pensa uma coisa de cada vez. O homem, ele abre uma caixa por vez para poder falar. Então, se você quer conversar, mulheres, aprendam. Foram conversar com um homem, não fala assim, tem um monte de coisa para falar com você, porque aí assusta ele. Porque a mulher consegue fazer 5, 6 coisas, elas começam a abrir tantos assuntos. E se você, um homem, eu tenho 3 mulheres em casa. Então você imagina dentro do carro para eu falar. Que gosto de falar, mas tem 3 mulheres que falam mais. São 21.000 palavras que eu tenho que ouvir. Então você imagina no carro, eu tento falar. Eu falo, gente, fiquem quieta, ninguém fala nada, papai está quieto. Ninguém, Rebeca, fica quieta. Deixa eu pensar. É muito, porque a mulher fala muito. E o homem tem dificuldade em ouvir, porque ele foca assuntos específicos. Então, nessa questão de falar, mulheres, amenize um pouco. Homens, pode falar um pouquinho mais. Mas toda vez que fala assim, tardio para falar, é o quê? É não falar precipitadamente. É falar o que vem na terra. Eu não tenho osso na língua, eu falo mesmo. Eu falo porque eu sou autêntico. Já falasse que eu sou autêntica? É falta de educação até. Autêntico. Não é nada de autêntico não, é falta de respeito, de educação, não sabe esperar os outros, não sabe ouvir os outros. Então, o tardio para falar é o quê? De você não ser precipitado. Veio na cabeça, eu falo mesmo, não concordo mesmo. Nem sempre é assim. Tem momentos que nós temos que ficar quietos, mesmo não concordando, mas ficar quietos, porque isso mostra sabedoria. Então, não importa se você fala 7.000 palavras, 3.500 palavras por dia, não importa isso, mas importa todas as palavras que você for proferir, profira com sabedoria. Fala para o seu irmão, tenha sabedoria na hora de falar, meu irmão. Palavras são sementes, e eu vou um pouquinho mais. Palavras oral e escrita. Hoje, talvez se o Tiago fosse escrever, ele fala tardio para teclar. Talvez seria esse teclar, porque falar as pessoas nem conversam mais. Chegam assim numa lanchonete, está lá. Se você não está conectado, você fica um ET. É ou não é? Esses dias nós estávamos lá em casa, minha sogra trouxe um tablet para a Esther. A minha sogra, a mãe da pastora Jaque, está antenada. Ela tem Face, tem Instagram, tem Zap. E ela trouxe um tablet para a Esther. Então estava lá o meu cunhado, a minha cunhada, minha sogra, a Jaque, a Esther, a Rebeca e eu. E eu tinha deixado com a Rebeca o iPhone.
E eu fiquei sem nada. Quando eu fui ver, falei, gente, que silêncio, não tem ninguém nessa casa não. Peguei o iPhone meu iPhone, tirei foto deles e postei no grupo da família, né? Falei, gente, eu tô aqui, ó, olha pra mim. Aí o pessoal, fica desatualizado, Ademir, minha sogra falando. Mas se não cuidarmos, a gente não conversa mais. Mas o dedinho ali, ó, os dedinhos, os polegares, assim, ó, chega a sair fumacinha deles. Então seria tardio para teclar. Tem gente que no grupo, grupo de Whats. Quem aqui faz parte pelo menos de um grupo de Whats? Estou sendo muito humilde. Muito humilde. Mas grupo de Whats, eu vou dizer para você, não se coloca polêmica. Não se lava roupa suja. Sabe por quê? Porque tem gente ali que não quer nem saber do teu problema. É teu com o irmão, com fulano, será com quem? Para que você posta? Se existe lá, você pode estar no grupo, chama no particular e fala. Ali você teca o que quiser. Mas tem gente que fica vomitando nos grupos, vomitando no Face, no Instagram, olha, besteira. É uma foto lá e começa a criticar. Gente, presta atenção, isso daí é perder tempo, isso daí é ser precipitado na maneira de se expressar. Postou uma coisa, não fala nada, porque o silêncio nessa hora ajuda. Eu faço parte de nem sei quantos grupos eu tenho, que eu fico assim, olha assim, eu vejo quem está falando, eu nem quero ver, nem abro. Tem um grupo dos meus primos, que é um grupinho ruim, os primos, ruim, porque mistura umas coisas nada a ver e querem lavar roupa suja. Eu não me pronuncio em nada, só no aniversário que falo parabéns, ou dou um palminho assim, mas nada. Eu sou bem antissocial nessa questão, porque eu não tenho tempo a perder, gente, nessas coisas. Mas tem os primos que começam a lavar roupa suja, que é sua mãe, é que é sua tia. Não dá. Presta atenção, essas conversas que você tem que resolver, problemas, se resolve no particular. Eu ainda sou do antiga mesmo, eu gosto de ligar para a pessoa. Porque até você teclar para resolver, corre riscos. Por exemplo, esse corretor automático aí, esse corretor é um perigo, porque você começa a digitar uma palavra, você tem certeza que você quando dá um enter ali, o espaço, ela vai entrar, e não é outra palavra que entra. E essa palavra pode ser ao contrário. Vamos supor que você fala assim, Jesus ordenou, né, que nós nos amássemos uns aos outros. Aí sumiu o acento agudo, fica nos amassemos uns aos outros. Um acento pode mudar totalmente uma expressão, uma vírgula mal colocada. Então, às vezes, nessa pressa de digitar, porque tem que ser rápido, porque tem que responder, porque eu estou antenado, tem que expressar o que eu penso. Nessa pressa, você pode estar machucando gente e se queimando. Fala para o irmão, não se queime não, meu irmão. Use sabedoria. Hora de você postar, pensa. Eu já que até por conta, porque quando eu vou postar alguma coisa, eu penso, releio, leio de novo, tento interpretar como alguém interpreta. Na hora que eu vou digitar, apago, espero. Até ver que eu tenho uma frase melhor. Ou então eu ligo, já ligo e falo, é assim, sim, pode ser, beleza. Mas você pode sim estar interagindo com toda a questão aí dos grupos, WhatsApp, mas esse tardio para falar, é você ter cuidado. Colocou uma coisa ali, já está comentando, nem sabe o que está comentando, o que está falando ali. Observe as fontes. Tinha umas coisas que estava falando lá do negócio que a partir de não sei quanto, o WhatsApp vai ser cobrado, não tinha esse negócio assim? Gente, que besteira. E é engraçado que o diretor mudava de nome toda hora. Diretor fulano de tal, aí depois diretor fulano de tal, então passa para 10 pessoas. É só a pessoa que não tem um pouquinho de bom senso. Você acha que vai ser avisado desse jeito, gente? Então tem algumas coisas que é questão de sabedoria. Não, mas eu tenho que estar antenado, eu tenho que mostrar que eu estou sabendo primeiro que todo mundo. Não caia nessa enganação. Todos entendendo o que eu estou falando? Então, tardio para falar é o quê? Você não ser precipitado nas suas respostas. Seja através do teclado, seja por questão verbal. Cuide antes de falar. Ouça mais, observe. E cuidado não responder. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Nunca fale quando estiver com raiva. Ai, pastor. Tem pessoas que não conseguem falar quando está calmo. Fica mudo, calado. Aí vai. Para. Tem alguém que é assim? Não levanta a mão não. Eu acho que tem algumas pessoas assim. Engole sapo, muito sapo. Engole, ouve muito. Mas o problema é de quando cansa de ouvir, explode.
E aí fala o que não deve. Até tinha razão no falar, mas a maneira como falou perdeu a razão. Nós estamos falando a respeito de atitudes para que as pessoas vejam a glória de Deus em nós. Crente explosivo, crente estourado, crente endemoniado, né? Porque Cristo, não crê que Jesus, né? Porque tem uns filmes que brincadeira, coloca Jesus assim: amigos, esse não é o Jesus que eu creio. Eu creio que Jesus, ele era uma pessoa super legal, porque ninguém aguenta ficar perto de pessoa para baixo. Jesus, ele era antenado, o que acontecia, ele era prático, as crianças gostavam de perto dele, os idosos gostavam perto dele, as jovens estavam todos perto dele, porque ele era jovem, e Jesus, ele era rápido, prático, ele era objetivo, ele era focado. Mas teve um momento que Jesus ficou com raiva, e bateu lá no pessoal, nos comerciantes, derrubou coisas. Jesus, teve uma hora que ele estressou. Mas aí tem um propósito, vou falar daqui a pouquinho, que é a terceira atitude. Mas a questão do falar, Jesus sempre ele sabia se comportar na hora de falar. Com as pessoas mais sábias, ele tinha uma maneira mais sábia de falar, até com enigmas. Ele falou para Nicodemos, que era um homem muito estudado da palavra de Deus, ele falou assim: ó, você precisa nascer de novo. Pensa um homem sábio, fala, como que esse negócio de nascer de novo? Mas para outros, ele dava exemplo da viúva, dava exemplo do peixe, das ovelhas, através das parábolas, porque ele queria ser bem comunicativo de maneira clara. Mas nunca Jesus falava com raiva. Você acha que não tinha hora que Jesus queria pegar e dar uns murros na cara daqueles fariseus? Gente, aqueles fariseus, eles eram encardidos demais. Eles chegavam assim para futricar, e a Bíblia fala assim: eles queriam provar Jesus. Você está fazendo o bem, ajudando, trazendo uma libertação para eles, e os caras ficavam assim: e aí, que diz? Moisés disse isso, a lei diz isso, e o Senhor que fala? Sempre com a intenção do quê? De prejudicar. E Jesus respondia as palavras claras, objetivas, não ofendia ninguém, jogava pergunta, tinha maneiras. Eu quero que você receba essa sabedoria de Deus. Nós vamos receber essa sabedoria, amém? Saber responder as coisas com sabedoria e de maneira que as pessoas sejam até ministradas. Nunca fale com raiva. 80% da sua atitude pode ser errada. Mas eu tenho consciência. No nervosismo, não tem. Tem gente que nervoso quebra mesa de vidro. Alguém aqui talvez já tenha quebrado alguma coisa, uma porta. Pá! Aí quebra a porta e ficou mais caro ainda o nervosismo, né? Porque não conseguiu falar. Eu entrei já na ira, porque quando fala de você ter cuidado, não falar com raiva, é porque você pode machucar as pessoas. Diga assim: palavras são sementes. E tudo que você falar, vai colher. Você falou, aquilo que você falou vai se tornar realidade, porque são sementes, tanto para o bem quanto para o mal. Então profetize coisas boas, fale coisas que edificam, amém? E o terceiro, que já estamos ligando aí, que é tardio para se irar. Esse aí quer arrancar o cabelo dele, mas eu não posso arrancar meu cabelo. Mas eu tinha uma questão assim, porque as pessoas, quantos acham que eu sou assim, tranquilo, sempre na paz? Levanta a mão, quem acha que eu sou assim, meu temperamento? Não sou assim. O Espírito Santo de Deus que me traz essa tranquilidade. Porque o Ademir Alves Bueno, ele é um colérico, sabe, daqueles dos piores, era assim, daqueles coléricos mais racional que existe. Até um tempo atrás eu nem sentia saudade. Hoje eu sinto saudade da Jaque, das meninas, eu sinto saudade. Ah, pastor, não sente saudade de mim? A gente sente falta, né? Assim. Já choro mais. Aí você fala: pai, eu nunca vi você chorando. Não, filha, aqui tem motivos, né? Aí tinha um filme, falou de filme família, de casa de família, eu choro. Não aquele programa Casa de Família, que é uma porcaria. Estou falando filmes que falam de família, que contam história de um drama, que é verdade, história verídica. Esses filmes eu choro, mas é muito raro. Não choro muito assim. Em compensação, a pastora Jaque chora por mim, por ela e por toda a família. Até a inauguração do supermercado ela chora. Então não tem problema. Por que eu entrei nessa história? Ah, tá, tardio para se irar. Então eu tinha uma questão assim, que eu sempre fui a favor da justiça. E o que mais me indigna, até hoje me indigna, é a pessoa ser injustiçada. E se eu posso defender, eu pego a causa da pessoa. Tem isso, queima no meu coração. Só que eu canalizava tudo isso de maneira errada.
Eu ia pela ira. Eu pegava e falava assim, já não, olha, quando eu ia falar, já falava para destruir. Eu não tinha força para bater, mas eu tinha força na palavra. E eu destruí algumas pessoas, alguns sonhos de pessoas, porque eu fui duro na maneira de falar. Fui cruel, porque eu não deixava Deus agir na minha vida. Isso na minha adolescência, juventude. Eu era líder dos adolescentes, eu tinha 16 anos, lá na igreja que eu congregava. E eu não tinha problema com meu pai de relacionamento. E todo dia dos pais, dia das mães, os adolescentes e os jovens tinham que fazer apresentação para os pais, né, para o pai ou para a mãe. E eu não estava bem com meu pai, eu peguei líder, olha que endemoniado, líder, né, aí a diretora de educação religiosa falou assim: Ademir, você tem que apresentar alguma coisa para o dia dos pais. Eu falei: por que tem que apresentar alguma coisa para o dia dos pais? Eles não apresentam nada no dia do adolescente. Olha a cabecinha de adolescente, endemoniado. Aí ela pegou e falou assim: não, Ademir, é uma forma de você honrar o seu pai. Olha onde eu estava, olha a cabecinha do Ademir. E aí eu falei assim: então tá bom, eu vou lá dar uma palavra. Subi na escola dominical, assim, é domingo de manhã, lá na hora do culto. Aí eu falei assim: olha, é o seguinte, pediram pra gente fazer uma apresentação pro Dia dos Pais. E eu não tenho nenhuma apresentação para fazer não. Porque eu acho que isso é uma coisa do comércio. Eu não estou bem com meu pai. E eu achei, estou sendo autêntico. Eu estou sendo o cara mais sincero da face da terra. E é engraçado que eu estava falando aquilo com uma ira dentro de mim. Eu não estava falando aquilo para o desabafo em amor. Era um desabafo de ira. E eu lancei sementes só de maldade. Num culto de manhã, Dia dos Pais. Pensa o clima que foi esse Dia dos Pais lá. E quando chegou em casa, então, meu pai não entendeu muito, ele ficou quieto para falar, mas minha mãe falou assim: Ademir, não entendi, como você faz uma coisa dessa? A educadora religiosa falou assim: eu quero pedir perdão aqui, né? O Ademir, ele falou umas coisas assim, mas isso não é a opinião da rede dos adolescentes, é a opinião dele. E eu estava nem aí, falei: e é isso mesmo? Rebelde, endemoniadinho o bichinho mesmo. Minha mãe falou assim: Ademir, eu não sei por que você falou isso. Eu falei: mãe, é porque é o seguinte, eu sou autêntico. Eu tenho que falar, eu vou falar mesmo. E pereba. Esse tipo de comportamento só mostra meninice. Fala pela ira, fala o que dá na terra, vai falar mesmo, o que é isso? Então, observe, então, se a pessoa chega, tem esse comportamento, você já sabe, essa pessoa é muito imatura. Não vai brigar com a pessoa nesse nível, fica quieto, deixa ele falar. E por causa disso eu paguei um preço alto também. Depois ter que reestruturar toda a minha credibilidade. E porque eu tive processo de conversão mais forte com Deus. Deus tratou de um jeito dele. Então hoje eu posso dizer assim que eu consigo ouvir as pessoas. Hoje quando eu vejo minhas filhas fazendo coisa errada, eu consigo, na hora da raiva, eu consigo falar assim: vou respirar. Filha querida, vamos sentar para conversar? Porque a ira, se você não souber canalizá-la para o lugar certo, ela é como um raio. Nem um para-raio para o raio. Ele canaliza o raio para a terra só. Ele não para, porque é uma descarga elétrica. Não tem como você parar. Não para. Destrói. A ira é igual uma descarga elétrica. Quando ela vem, você não consegue falar assim, segura. Não vai. Você tem que canalizar. E geralmente canalizamos para ferir as pessoas que nós amamos. E essa palavra é para mim e para você. Quantas pessoas nós temos ferido através das iras que vêm tomando conta da nossa mente, da nossa alma? Ah, pastor, mas eu falo mesmo. Mas você fala o quê? Qual que é a intenção de falar isso? Aqui no texto bíblico, que fala a respeito da ira, olha só que interessante. O que é Provérbios 15:1 fala? A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A outra versão antiga fala assim: a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda, não. A palavra branda, aqui, perfeito. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Quando uma pessoa vem brava com você e você trabalha ao contrário. Uma vez nós tínhamos uma campanha, eu contei essa história aqui, já vamos encerrar.
um encontro onde nós tínhamos um rapaz que ele não queria participar do encontro, não sei qual foi a história lá, passou pelo processo da libertação, aí na hora de dormir ele foi contando contato com uma pessoa de fora. Ele é de uma outra religião, só que ele estava equivocado de estar lá no encontro. E ele veio falar comigo e falou assim: olha, você está aqui e tal. Eu falei: mas eu tenho compromisso lá na minha igreja agora. Eu falei: mas você pode ficar aqui e tal. Daí ele pegou e falou: tá bom, vou ficar. E foi. Só que ele foi dormir, coisa nenhuma. Ele fugiu. Uma garoa fugiu da chácara. E eu estava indignado com ele. Eu peguei e chamei uns 12. O pastor Renato também estava lá. O pastor Renato aqui? O pastor Renato estava também. O pastor estava vindo, né, lá aqui do centro da cidade, estava indo para a chácara. E daí ele falou assim: pastor, tem um rapaz que está com mala, está indo embora, a pé. Eu falei: não pode ser. Que subiu, uma raiva, uma ira mesmo assim. Não encontra, hein? Subiu assim. Aí eu cheguei assim e falei para vamos lá, quem foi comigo? Quem que era o meu 12 que foi comigo? Foi o Tiago. Foi o Tiago Rodrigues, calmo, sereno, tranquilo, Tiago. Não mexe muito o Tiago, ele é bravo também. Mas não moldado pelo Espírito Santo, né? E ele foi comigo, eu falei: não, eu vou acabar com esse cara, porque como que ele faz uma coisa dessa? Eu falei com ele, ele falou, deu a palavra dele, agora fazer uma coisa dessa e sair. E eu peguei, paramos ele assim e fui escoltado. Foram mais alguns assim, uns carros juntos, né? O pastor Ademir tá bravo, né? Eu cheguei para ele e falei assim: cara, o que é isso? Você acha que eu sou um moleque? Eu tava com um retoma de gente para proteger, né? Você acha? Se ele viesse bater, tinha um monte para defender. E eu ainda ficava falando, né? Aí ele falou assim, não, eu decidi ir embora. Eu falei: não, você acabou de falar, e como que você sai assim? Existe um compromisso de você estar aqui, eu sou responsável pelo evento. Como que, se acontece alguma coisa com você saindo assim? E eu comentando, ele falou assim: você tem razão, você me perdoa? Aí a minha ira, que não era santa coisa, não era carnal, ele falou assim: você me perdoa? Você tem razão. Ele me deu a razão. Você me perdoa? Destruiu. Prego cura interior, perdão por escolha. Aí o Espírito de Deus aí tinha a opção de servir o que o Ademir queria ou o que o Espírito Santo falou para fazer, e que era certo. Eu respirei fundo, doído, mas eu falei assim: você tem razão. Então nós vamos dar. Não, eu queria a pé agora embora. Eu falei: não, alguém vai levar você. Mas aquilo assim, e outra, não era só o Ademir que estava na história ali, tinham meus discípulos olhando o líder dele ser espiritual naquela hora. Então pesou muitas coisas. Então o que eu fiz com a minha ira? Engoli. Aí depois eu fui falar com Deus lá na chave, fui lá e falar com Deus, que eu fiquei indignado. Mas ele tinha razão, o menino tinha razão, que ele falou. Ele não era obrigado a ficar mesmo no encontro. E ele tinha razão também, porque ele pediu perdão, ele se humilhou. E eu tinha que ficar quieto. Mas isso o quê? É maturidade que a gente vai aprendendo a lidar com isso. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu sou irado. Então vai para presente de Deus, meu irmão. É carnalidade viver na ira. Existe um momento onde Jesus se irou. Mas foi por quê? Foi para defender a vontade dele, princípios dele, ou o que ele falava? Não. Foi um momento específico onde as pessoas estavam vendendo, fazendo um comércio dentro da igreja, ali na porta do templo, lá do templo. E aí ele pegou e olhou assim, ficou tão indignado que ele começou a bater com corda, com chicote, alguma coisa assim, quebrando tudo, e falou assim: a minha casa será chamada casa de oração. Ele estava defendendo os valores de Deus. Não era a causa dele, mas era o reino de Deus. Estão entendendo o que eu estou falando? Quando é para defender o reino de Deus, não o seu reino, a sua vontade, Deus vai dar direção para você ter algumas atitudes, às vezes radicais, mas é específico, e o nome dele é exaltado. Fora isso, é carnalidade. Então, pastor falou que eu posso ter ira e posso... Não, a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, a ira vem, irá não é pecado, mas a atitude que você toma com a ira pode levar ao pecado. Então você vê a ira, canaliza, vai fazer alguma coisa. Eu não sei o que você gosta de fazer. Se eu estou irado mesmo, assim, a primeira coisa, se tem um banheiro, eu vou para o banheiro, encho uma boca de papel, até passar aquela descarga de raiva. Aí eu começo a orar em pensamento: Senhor, me ajuda, que eu quero sair dessa. Passa, agora não adianta, não resolveu. Passou aquela descarga de ira, mas a ira continua ali.
Aí eu não falo com ninguém, eu vou para um lugar, vou orar. E vou buscar, Senhor, vai tirando isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. Não posso dirigir quando eu estou irado. Tem gente aqui que entra no carro e fica irado. Não pode dirigir quando está irado, tem que ficar de maneira. Achei um bom filme, ouvi uma música de adoração, isso me ameniza. Mas na hora mesmo eu encho a boca de papel. Porque eu sei que, então se eu estou em casa eu ponho o travesseiro na boca. Porque eu quero gritar, então eu grito, não é um grito, extravasa aquilo, mas não escandaliza ninguém. É uma dica aí, viu? Cada um tem o seu jeito. Mas uma maneira melhor você ficar escandalizado, Deus não vai escandalizar com você. Então você fala com Deus, canaliza para Deus, depois vai resolver o problema. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Quantos aqui são sábios? Se você dá vazão à sua ira, você está sendo tolo. E aí a solução é a vara. Porque a vara tira a estutícia, né? Mas Deus, Ele quer corrigir-nos, Ele quer nos dar a direção para nós vivermos de uma maneira que as pessoas olhem para nós e vejam a glória de Deus. A equipe de louvor pode subir. Capítulo 1, 20, versículo 20 diz assim, ó: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Todas as vezes que você quiser cumprir a justiça de Deus com a sua própria mão, você não está cumprindo a vontade de Deus. Porque na ira, o homem não consegue trabalhar a justiça de Deus. Essa palavra, ela veio, sim, nós mencionamos para o casais, a respeito de comunicação. Mas essas 3 atitudes, elas são 3 chaves para fazer você ser uma pessoa diferente. Um jovem, um adolescente, um homem, uma mulher diferente. Uma pessoa que sabe olhar as coisas, é antenado o que está acontecendo, mas sabe tomar decisões que manifestam a glória de Deus. Isso não é só para quem tem filhos, não, para quem é casado, isso é para seus pais. Eu sei que tem jovens aqui que não sabem falar com os pais, não sabem ouvir os pais. Ouve todo mundo, líder de célula, ouve todos os discípulos, não consegue ouvir os pais. Ou até mesmo pais aqui que ouvem todos os discípulos, mas não conseguem ouvir os filhos. Quando vai falar com os pais, não consegue ter palavras de amor, só palavras de vingança, de raiva. Deus quer que você prospere, jovem, em tudo que você for fazer. Deus quer que você seja a manifestação da glória de Deus. Onde você for assim, Ele manifesta a glória dEle. Mas para isso nós precisamos ter atitudes, diga atitudes. E eu quero que você fique em pé e você feche os seus olhos e comece a pensar agora que tipo de atitudes você tem tomado que não está de acordo com que pelo menos essas 3 aqui. Você tem sabido ouvir as pessoas? Você tem sabido a hora de falar? Você tem sido tardio na hora de falar? Você tem sido tardio na hora de teclar? A hora que vem a ira, como você se comporta? Você pode ter 10 atitudes ou 10 palavras de vida, anunciar a vida para a pessoa, mas a última palavra, se for de morte, anula todas as outras. Você ora lá, Senhor, transforma, 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 eu me disponho. Aí na última parte fala assim, mas eu quero a minha vez. Ou fala tudo ao contrário que você ministrou. Quebra, porque é a última palavra que vai ficar. Deus quer que nós tenhamos coerência, sabedoria. Deus quer isso mesmo, Ele quer liberar para você hoje sabedoria. E a Bíblia diz que peça a Ele que Ele dá liberalmente. Quantos aqui precisam de sabedoria para lidar com a sua vida? Então peça a Deus agora, feche seus olhos, que vai falar, Senhor, eu preciso de sabedoria. Sabedoria para saber ouvir, sabedoria para poder falar, sabedoria até mesmo para canalizar essa ira. Eu não quero falar o que eu penso, eu não quero tomar atitudes que eu acho que tem que tomar, mas eu quero fazer aquilo que agrada o Senhor. Eu não quero liberar palavras de morte para ninguém. E geralmente a gente libera palavras de morte para quem a gente ama, na hora de raiva. E se você tem tomado essas atitudes, você vai pedir perdão agora para Deus. Fala, Pai, eu peço perdão porque eu não quero viver assim. Eu quero ter uma vida coerente com a Tua palavra. Eu quero ter uma vida que as pessoas olhem para mim e vejam a Tua glória. Eu quero fazer a diferença na minha geração. Onde eu for, eu quero que a glória do Senhor venha sobre a minha vida. Aquele lugar seja contaminado pela Tua glória, toda a Tua presença, Senhor. Este é o momento que você vai falar com Deus. Enquanto você ministrar o louvor, você fala com o Pai. Fala para Ele, apresenta a sua vida. Peça sabedoria para saber usar tomar essas 3 atitudes, essas 3 chaves. Fale com o Pai.
você que fala, pastor, eu preciso de uma imposição de mãos. Eu quero romper os limites na minha vida. Eu quero romper o limite realmente da minha alma. Eu não quero mais que minha alma tome conta da minha vida, não. Eu quero que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo domine o meu ser. Eu quero saber ouvir, eu quero ser tardio para falar, eu quero saber ser tardio para irar. Eu quero fazer aquilo que agrada o coração de Deus, não o que eu quero para mim, mas o que o Senhor tem para mim. Se você quer que a gente esteja orando por você, em ponta das mãos, pode vir aqui, pode subir até aqui no palco aqui em cima, pode vir porque é mais perto. Vou estar orando, posso subir aqui, ó, pode subir pela escada aqui, pode chegar aqui para gente orar por você. É o tempo de você sair daqui renovado, transformado. Se quiser se ajoelhar aqui na frente, possa ajoelhar, não tem problema não. Mas é o tempo de romper limites mesmo, jovem. Deus quer que você seja referência onde você for. Sabedoria, Senhor. Unção de sabedoria, ó Pai, sobre a vida de cada jovem aqui, homem e mulher que vem neste lugar, ó Pai. Estenda de mão pra cá. Nada que eu queira mais que entregar em teu altar, juventude a ti. Pai, no nome de Jesus, contempla, Deus, cada coração, ó Deus, que está aqui se quebrantando diante do Senhor. Pai, nós sabemos, ó Pai, que o mundo, ó Deus, oferece tantas opções para, Deus, nós nos revoltarmos, nós falarmos o que nós pensamos, Deus, mas sabemos que o Senhor tem uma palavra clara a respeito de qual deve ser a nossa atitude em meio a toda essa crise, tudo aquilo que o mundo está passando e vai passar ainda, ó Pai. A Tua palavra diz que precisamos ter sabedoria, a sabedoria que vem do Senhor, ó Deus, para sabermos ouvir, estarmos prontos para ouvir, ó Deus, tardios para falar, sabermos a hora certa de falar, ó Deus, para que as palavras sejam pérolas realmente lançadas a vidas, para trazer transformação, ó Deus, até mesmo que nós teclamos, ó Pai, nós temos sabedoria para saber teclar, para responder nos grupos das redes sociais. Senhor, também Tua palavra diz que precisamos ter sabedoria para lidar com a ira, tardio para irar, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que cada um aqui, ó Deus, o Senhor sabe cada área que eles muitas
muitas vezes estão prejudicados por causa das atitudes de ira, da raiva, palavras que foram lançadas, ó Pai, palavras de morte para pessoas que eles amavam. Mas agora, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu creio que o Senhor, ó Deus, o Senhor pode apagar todo dado inflamado do maligno com o escudo da fé. E eu creio, ó Pai, no nome de Jesus, que essas palavras, sementes que foram lançadas de morte, lançadas palavras de morte, ó Deus, para vidas que foram proferidas pelos teus filhos, o Senhor pode secar essas sementes, anular toda ação maligna, ó Pai, porque houve um arrependimento, houve, ó Deus, a confissão do pecado, houve, ó Deus, um desejo de transformação, e nós sabemos que Tu és um Deus misericordioso. Ensina-nos, ó Pai, ensina-nos, Senhor, a saber falar, a saber ouvir, a saber lidar com a ira, ó Deus, em todos os momentos que nós estivermos, em qualquer lugar que estivermos, o Senhor esteja no controle da nossa vida. Diga assim: Pai, eu me rendo à Tua vontade, eu quero ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque eu quero manifestar a Tua glória por onde eu andar. Eu recebo, Senhor, sabedoria. Diga: eu recebo, Senhor, sabedoria, porque eu sei, com a Tua sabedoria, eu conquistarei os lugares mais altos, em todas as áreas, porque o Senhor é soberano, o Senhor é o dono da minha vida. Eis-me aqui, Senhor, usa-me como instrumento para abençoar as pessoas que estão ao meu redor. Usa-me, Senhor, como portador de boas novas, porque foi para isso que o Senhor me chamou. Eu Te amo, Senhor. Eu me rendo, Senhor, completamente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O Deus de amor não está aqui para condenar você não, viu? Essa atitude de se arrepender, se prostrar, é uma atitude que toca o coração de Deus. E você vai saindo daqui, nós vamos saindo daqui da igreja agora, desse momento, entendendo qual é o nosso papel. Você entendeu o seu papel? Fazer a diferença. As palavras são detalhes na história, mas são atitudes. Eu creio que Deus falou com você como falou comigo, tem falado comigo a semana inteira sobre esse tema. E eu sei que você vai ler esse livro de Tiago, você pode ler, reler, estudar, pesquisar, tem muito assunto, e lá vai falar de sabedoria também. Deus quer dar sabedoria, e o jovem, o homem e a mulher que decidirem viver os princípios de Deus, com a sabedoria de Deus, ele vai estar acima da média. Qualquer lugar, tudo que você vai fazer, você vai além, você vai entender mais fácil, vai fazer as coisas mais fácil, com mais habilidade, porque Deus capacita você para isso. Quantos creem nisso? Amém? Então levante sua mão, vamos orar, agradecendo a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer pelo momento tão maravilhoso, ó Deus, onde nós podemos ouvir a Tua palavra. É a Tua palavra, ó Deus, que nos dá a direção, ela é o nosso GPS. E ó Pai, quando nós não consultamos a Tua palavra, ó Pai, nós tomamos tantos caminhos, ó Deus, caminhos de morte, caminhos de confusão, Pai, mas nós cremos que quando nós ouvimos a Tua palavra, nós atentamos para ela, ela produz frutos. Meu Deus, eu profetizo frutos extraordinários na vida de cada um que está ouvindo, ó Pai. Aquela pessoa que não veio aqui ao culto, mas está na internet ouvindo, que essa palavra chegue ao coração dela, ó Pai, no nome de Jesus. Pai, eu creio que um novo tempo começou na vida de cada um que recebeu essa palavra, e a Tua glória será manifesta aonde eles forem, para que o Teu nome seja exaltado, o Seu reino seja estabelecido. Tudo isso, ó Pai, nós agradecemos pela Tua confiança, deixa nos confiar essa missão tão nobre. Em nome de Jesus, leva-nos de volta aos nossos lares na Tua paz. Cremos, ó Pai, que o Senhor tem para nós o melhor, e tudo isso para o Teu nome ser exaltado. Em nome de Jesus, amém. Você pode dar uma aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Deus abençoe você. Vá na paz do Senhor e pratique o que você ouviu hoje. Beijo no coração.